estou aqui na minha frente com o histórico do PL do índice Bovespa. O que é o PL do índice Bovespa? Você já deve ter visto esse gráfico alguma vez na sua vida, tá? Eu costumo mostrar bastante. O índice Bovespa, certo? Ele nada mais é que o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. Então, quando as ações do índice Bovespa estão valorizando, significa que quando o índice, essa linha azul está indo para cima, significa que as ações do índice Bovespa estão valorizando. Quando a linha está indo para baixo, significa que as ações do índice Bovespa estão desvalorizando e assim por diante, certo? E aí, o que acontece? A gente entrou, deixa eu até colocar aqui eu nem ia mostrar isso, mas vamos lá. Aqui a gente tem a nossa taxa de juros, você pode ver pela linha amarela. Então, olha só, quando a Selic sobe, as ações caem. Quando a Selic cai, as ações sobem. Quando a Selic sobe, as ações caem. E quando a Selic cai, as ações começaram o seu ciclo de valorização, de crescimento, tá? Então, vamos por ondas de valorização. E o que acontece? Quando a gente olha o preço das ações que fazem parte do índice Bovespa, que é esse índice, o termômetro das ações que calcula, né, a rentabilidade média das ações do Brasil, quando a gente compara o preço das ações com o lucro que as empresas geraram nos últimos 12 meses, a gente vê que a gente está num patamar de PL de 7,78 vezes. 7,78 vezes. Enquanto a média histórica está na faixa aqui das 12 vezes, aproximadamente. Né? E a gente vê que em momentos de ciclos de queda na taxa de juros, como é o momento que a gente está vivendo hoje, a gente vê o quê? Esse PL aqui indo para a faixa de 15 vezes ou mais. Né? A gente viu aqui no passado, no último ciclo de queda na taxa de juros, esse PL aqui que chegou a 19, 20 vezes por algum momento, depois ficou nesse patamar de 17, 18 vezes. Né? Então, se a gente for levemente pessimista, não pessimista, mas conservador, a gente poderia dizer que as ações podem dobrar de preço, tá? Porque se elas dobrarem de preço e o lucro das empresas mantiverem constante, o que vai acontecer? Esse PL aqui vai para menos de 16 vezes, vai para 15 vezes e meio, o que seria totalmente contemplável, né? Porque se um PL foi para 15 vezes, né, o preço 15 vezes maior que o lucro que as empresas geraram nos últimos 12 meses, é o que aconteceu durante um bom tempo da história e, inclusive, nos cenários de queda na taxa de juros que a gente viu nos ciclos anteriores. Né? Mas tem outro ponto. O lucro das empresas deve subir, deve valorizar. E se o lucro das empresas subir, aumentar, o que acontece? Se você aumenta esse denominador aqui da conta, você diminui esse PL, o resultado final. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 7,78 dividido por um lucro de 1, eu tenho um resultado de 7,78. Se eu tenho 7,78 dividido por um lucro que agora é 2, porque o lucro dobrou. Por que o lucro dobrou? Porque o desemprego era 14%, agora está menos de 8%. Né? A inflação chegou a 10%, agora está em menos de 5%. A gente vê a taxa de juros estava em 13,75%, daqui a pouco vai estar em 10 alguma coisa. Né? Então, as pessoas vão passar a consumir mais, o próprio efeito da queda no juro vai fazer as empresas, já está fazendo as empresas pagarem menos juro pela dívida, aumenta o lucro das empresas. Se esse lucro for para 2 e o preço for 7,78, opa, agora não é 7,78 dividido por 1, é 7,78 dividido por 2. E aí você vai ter um resultado de 3,89. 3,89 vezes. Opa, aí eu vou dar para você multiplicar por algumas vezes que ainda ficaria razoável, né? Ao mesmo tempo, inclusive deixa eu abrir aqui para você, a gente tem aqui, por exemplo, contrastando com os Estados Unidos, um preço em relação ao lucro de 25 vezes, que é um preço bem mais esticado, bem mais elevado. Há uma razão para isso, existe um motivo, por quê? Quando você olha ações no Brasil, né, até vou antecipar um gráfico que eu ia mostrar depois. Quando você olha um país que cresce e passa por crise, cresce e decresce, cresce e decresce, você está falando de um carro que ele anda e estraga, toda hora que tem que ir para a oficina. Aí você pega o PIB americano, que é praticamente uma reta, praticamente constante, só teve um soluço em 2008 e um novo soluço em 2020. Então, aí é um cenário, claro, não dá para a gente analisar assim de uma forma muito, 25 vezes é caríssimo lá e 8 vezes aqui é baratíssimo. Não, é que existe algo que é bom e existe algo que é meia boca. Então, a gente tem que levar essa proporção. Né? Mas, de todo modo, a gente vê um preço muito baixo, historicamente falando, em relação à média, em relação ao patamar normal, quando existe uma queda na taxa de juros.
tá? E ainda levando em consideração que esse lucro pode aumentar. E se esse lucro aumentar, tem um reajuste aqui para baixo nesse PL e a gente poderia valorizar muito mais, tá? Mas eu acredito sim ser possível o preço das ações dobrarem se a gente fizer o dever de casa. Isso é muito possível, muito contemplável, muito normal de se esperar, tá? Se a gente fizer o dever de casa no Brasil.